Embriões de reprodução assistida. A palestrante é juíza de Direito do Tribunal de Justiça de Pernambuco, pós-doutora pela Universidade de Salamanca, na Espanha, presidente da Comissão de Biodireito e Bioética da Associação de Direito de Família e das Sucessões, coordenadora da pós-graduação Lato Sensu da Escola Superior da Magistratura de Pernambuco e também autora do livro Filhos para Cura, Bebê Medicamento como Sujeito de Direito. Doutora Ana Cláudia Brandão, seja muito bem-vinda. Boa noite a todos. Me ouvem bem? Sim, doutora. Queria agradecer primeiramente ao professor Daniel, dizer que é um prazer estar aqui novamente, de Pernambuco para o Rio Grande do Sul, tão longe, mas que a tecnologia nos permitiu, não é, nos conhecer e estarmos sempre juntos aí nesses eventos. Também queria agradecer a Antônio, que manteve contato comigo durante toda essa organização do evento, batendo um papo aqui até sobre os temas, e agradecer a todos que estão nos ouvindo. O tempo é bem exíguo, o pessoal de direito gosta de falar muito, né? Então, vou tentar resumir aqui o meu tema, que é sobre a questão dos embriões que estão congelados nas clínicas de reprodução assistida. Nós sabemos que o Brasil tem uma intensa atividade nessa área de reprodução assistida. Ela está inserida dentro da questão do planejamento familiar, direito constitucional assegurado a todos de forma livre, o Estado devendo auxiliar, mas não interferir nessas medidas, nessas decisões de planejamento familiar. A questão dos embriões no Brasil, ela vem sendo muito emblemática, primeiro por conta de um aumento significativo das atividades de reprodução humana nas clínicas brasileiras. Esses embriões, eles ficam muitas vezes congelados. E qual é a destinação que a gente pode dar a eles? O que fazer com esses embriões? A gente passa, primeiramente, por um grande problema de ordem moral, jurídica, religiosa e filosófica. Qual é a natureza jurídica do embrião? O embrião que está lá a teoria mais aceita em relação à opção. O espermatozoide encontra o óvulo, formou-se a vida. Mas será que para o direito também é assim? Ressaltando, claro, que essa teoria é a mais aceita, mas não há um consenso, nem entre filósofos, nem sequer entre médicos, de quando se inicia a vida humana. Então, são várias as teorias. Quando nascem as primeiras células nervosas, quando após um determinado período, outras dizem que seria um processo e não um momento específico. Então, são muitas as teorias e não há um consenso. Mas, para nós, juristas, como encarar a proteção da vida humana? Nós temos uma dica, digamos assim, muito interessante, que foi o julgamento do STF quando ele tratou na ADI 3510 das pesquisas com células-tronco. O que é que o Supremo disse? Foi interessante que o Supremo ele saiu dessa seara médico-científica, se esquivando, claro, porque ele não poderia adotar uma teoria determinada sobre o início da vida. E disse, olha, vamos analisar que fases da vida o direito protege. E, na verdade, esse julgamento é emblemático, ele tem mais de 500 páginas, o relator foi o ministro Aires Brito à época, e ele diz o seguinte, olha, o direito protege a vida de acordo com seus estágios de maneira diferente. O nascituro, por exemplo, ainda adotamos a teoria natalista, né? A personalidade começa com o nascimento, com vida. Porém, há direitos que são resguardados a sujeitos de direitos que ainda não são pessoas, como, por exemplo, o nascituro, alimentos gravídicos, que são aí próprio de quem ainda não é pessoa, mas a gente não pode dizer que não há vida, não é? Então, como
no julgamento das células-tronco, então, o que é que o STF sopesou? Vamos proteger um embrião congelado, e aí vale ressaltar que a lei fala de embriões que estejam congelados nas clínicas há mais de 3 anos e que sejam inviáveis. Inviáveis. Então, o requisito da inviabilidade está presente na lei. O que fazer com esses embriões? Ou destiná-los a uma pesquisa que pode salvar vidas ou melhorar a qualidade de vida, que, em última análise, importa em dignidade humana, ou deixar eles lá congelados na clínica. O que fazer? Vamos, então, só pesar esses dois estágios da vida, pessoas que estão enfermas e que merecem tratamento e o embrião inviável que está congelado na clínica. Então, vamos autorizar a pesquisa com célula-tronco. Eu gosto de chamar a atenção para esse tema num aspecto bem interessante, que é, vejam, o Supremo enfrentou a questão de embriões inviáveis. Em momento algum, o Supremo tratou de descarte de embriões viáveis. Eu gosto de conversar com quem estuda o tema, porque muitas pessoas discordam de mim e dizem, não, os embriões viáveis podem descartar, e eu desafio, onde é que está isso? Porque o julgamento, em momento nenhum, falou dos embriões inviáveis. A lei não fala dos embriões viáveis. E nós vamos, então, para a legislação infraconstitucional relativamente ligada ao direito de família. Código Civil fala, claro, da destinação dos embriões pós-morte, ou seja, se houver autorização específica, hoje já está, embora a gente tenha tido um julgado há pouco agora do STJ, que foi 3-2 sobre a utilização de embriões, discutindo justamente essa autorização específica da pessoa falecida para utilizar esses embriões, mas já se caminha para o entendimento de que, de fato, tem que haver uma autorização expressa, específica para a utilização desse embrião pós-morte. Mas a gente continua sem ter um estatuto de reprodução humana assistida no Brasil. Eu gosto de pontuar isso. Desde 1992, o Conselho Federal de Medicina traz normas éticas, e aí eu posso dizer com toda certeza, essas normas ultrapassam e muito a competência do Conselho. Nós temos aí normas que são verdadeiramente normas jurídicas. O Conselho, por exemplo, traz obrigações para a gestante de substituição, de entregar o filho, de efeitos jurídicos em relação até à filiação, que nós não temos expressamente no nosso Código Civil, por exemplo. O Código Civil ele não estabelece quem é a mãe nos casos da maternidade de substituição. Quem estabelece isso? O CFM, juntamente com o CNJ. Então, há uma certa aberração e nós não podemos deixar de dizer que uma resolução é uma norma aí de natureza ética que deveria se resumir a questões éticas, mas que trata de assuntos que seriam privativos do legislador, que tem legitimidade. Vejam, quando a gente fala do legislador, e aqui a gente não vai entrar no campo do legislador ser bom ou ruim, o legislador é quem tem legitimidade para, em tese, dispor na lei a vontade da sociedade. Então, como uma casta, que é o CFM, limitada a determinada área profissional, pode ditar normas dessa natureza. Então, de fato, no Brasil, ocorre essa realidade. Nós não temos uma lei sobre reprodução assistida e ainda há muitas dúvidas sobre o destino desses embriões. O CFM, ele inovou agora no ano de 2001, porque sempre se admitia o descarte de embriões, e aí eu falo de embriões viáveis. Não pagou na clínica, depois de 3 anos, tchau, descartou. Por quê? Porque a clínica não vai ficar guardando aqueles embriões sem uma contraprestação. Isso é permitido pela lei? Não sei, não é? Não temos lei a respeito desse tema. E o que é que o CFM fez agora recentemente? Na nova resolução, o CFM, preocupado com a quantidade de embriões que existe no Brasil congelado, são mais de 100 mil embriões congelados nas clínicas, né, de reprodução assistida. O que fazer com esses embriões? E o CFM trouxe uma norma interessante. Pode haver o descarte de embriões desde que
eles sejam abandonados e os pais ou os responsáveis não localizados, porém com autorização judicial prévia. Veja que coisa interessante. Nós não temos nenhuma norma que autorize, norma jurídica, o descarte de embriões viáveis, né? Imaginem, foi uma discussão de inconstitucionalidade quando a norma jurídica, a lei, trouxe a possibilidade de destinar embriões inviáveis para pesquisas com célula-tronco. Imagina viáveis. Essa discussão toda. E vejam, no STF foi por um voto a diferença, para poder utilizar esses embriões. As resoluções do CFM tratam de embriões viáveis que podem ser descartados pelo descumprimento contratual, falta de pagamento, sendo que agora ela judicializou a matéria. E aí ficam muitas dúvidas. Esse procedimento, ele é competência da vara de família ou da vara civil? Nós estamos discutindo o descumprimento de um contrato ou nós estamos discutindo planejamento familiar? Nós não temos uma regra de competência, até porque nós não temos essa matéria delimitada por lei. Não é? Pode haver, esse procedimento será sempre um procedimento de jurisdição voluntária? Não é? Ou eu, enquanto juíza, por exemplo, posso ter a convicção de que não há autorização legal para descarte de embriões viáveis. E outra pergunta que eu faço, eu estou mais colocando perguntas aqui, viu, professor Daniel, do que respostas. Porque sobre essa matéria hoje, nós temos realmente muito mais dúvidas do que respostas. Outra situação, o juiz, se não for procedimento de jurisdição voluntária, a outra pessoa que, por um motivo superveniente, é contra a destruição, ela vai lá se opor no processo, ele deixa de ser de jurisdição voluntária e passa a ser contencioso, como o juiz vai decidir isso? Eu posso dizer que aquela resolução do CFM, ela me obriga a seguir aquilo de descartar embriões, ou eu posso simplesmente dizer, olha, não está autorizado o descarte pelo legislador, e a clínica como é que fica? Eu posso determinar que aqueles embriões fiquem lá eternamente sem pagamento, porque eu pessoalmente entendo, eu vou falar com qualquer juiz, que não há respaldo legal para distribuição de embriões. Como ficaria essa situação? Então, as dúvidas vêm surgindo. Essa resolução nova, ela é de junho, agora, deste ano. Nós ainda estamos vendo decisões judiciais. Há pouco eu lia uma sentença de um juiz de Alagoas, mas não tivemos essa competência, essa questão, problema de competência, porque a vara dele era vara única. Então, não tivemos essa questão aí de competência de ser civil, de ser família, embora eu entenda realmente que nós estamos tratando aí de relações de família que deveria ir para uma vara de família. Mas isso não é tão claro, porque a resolução fala de descarte em caso de descumprimento do contrato. Não é? Então, será que a gente não estaria analisando aí uma mera relação contratual que as partes teriam de pagar por aquela prestação de serviço de congelamento de embriões? Então, o descarte realmente é um tema muito problemático e estamos aí aguardando o desenvolvimento da jurisprudência a respeito disso, enquanto aí eu não posso deixar de pontuar que tramita no Congresso, foi restaurado um projeto de lei de 2003, que tem 18 anos, totalmente desconforme com a realidade da reprodução assistida no Brasil. Inclusive, foi pedida a designação de audiência pública. O relator votou pelo arquivamento de todos os outros projetos que eram mais atualizados e deixou esse de 2003, que não permite o descarte de forma alguma. Então, estamos, assim, com essa questão no Brasil, lembrando que os números, mais de 100 mil embriões congelados, lembrando também a estatística da pandemia, que em 2020 houve um aumento de mais de 100% em relação ao congelamento de embriões, porque as pessoas ficaram com receio de não poder realizar os procedimentos eletivos foram suspensos,
e as pessoas procuraram para garantir o direito aí ao planejamento familiar. Então, nós também vemos aí as notícias na mídia. Roupa Nova, cantor do Roupa Nova faleceu, a esposa disse que iria utilizar o embrião após a morte dele. Não é? Isso está regulamentado no Código Civil brasileiro, é permitida essa utilização do embrião pós-morte. Na verdade, o que se quer é que haja, de fato, uma autorização específica, de que não paire qualquer dúvida sobre a questão da paternidade pós-morte, já que nós temos aí um planejamento familiar póstumo, do qual que alguns até entendem que esse planejamento familiar ele deveria deixar de existir. A inseminação pós-morte também é um tema muito problemático, porque põe em xeque também os direitos da criança, né, do futuro ser que vai nascer, que é uma temática também muito esquecida quando a gente fala de reprodução assistida. Então, o planejamento familiar, sim, é livre, sendo que nós não podemos esquecer que a Constituição fala do planejamento familiar fundado na paternidade, a gente fala na parentalidade responsável. Então, a questão do congelamento de embriões e do destino passa muito por isso. Né? O que fazer? A autonomia da vontade ela tem que estar sempre calcada na responsabilidade, no princípio da precaução e, especialmente, na proteção das futuras gerações. Enquanto nós não pensarmos num projeto parental que envolva as futuras gerações, que deixe de ser egoísta, não é? E possa pensar exatamente nesse sujeito de direito indeterminado, eu acho que nós estaremos muito além do respeito a esse princípio da responsabilidade e até mesmo da dignidade humana. Muito obrigada a todos.